Vamos lá, quinto ano. Na unidade 5, que nós estamos trabalhando agora, os animais, nós vamos falar sobre a diversidade animal. Então, vamos lá para o conteúdo específico do nosso livro didático, que nos diz: os animais. Animais são seres vivos que nascem, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e morrem. Observe na fotografia abaixo um exemplo: uma capivara com filhotes em seu ambiente natural. Aí tem 2 capivaras adultas com filhotes em um ambiente natural. O livro vai te perguntar: você já esteve em lugares em que viu animais diferentes dos animais domésticos, que são cachorros, gatos, galinhas, passarinho, peixes, animais que a gente pode criar em casa, os domésticos? Se você já viu, que lugar é esse? Que animais você viu lá? Animais que são diferentes dos animais domésticos, que não são esses que a gente cria em casa. Onde que você viu eles? Que animais que você viu? Conta pra gente. O livro também pergunta: o que difere os animais das plantas? As plantas, lembra que elas é uma resposta pessoal, mas lembra que as plantas são produtoras. Elas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E os animais não produzem seu próprio alimento. Eles são consumidores. Alguns são herbívoros, porque se alimentam de plantas. Outros são carnívoros, porque se alimentam de outros animais. E existem os onívoros, que se alimentam tanto de plantas, de vegetais, quanto de outros animais. E te pergunta também, aliás, te pergunta não, diz: diga o nome de alguns animais que você conhece. Bem simples, né? Porque eu acho que todo mundo conhece uma grande diversidade de animais. Os animais. Os animais são seres vivos, ou seja, nascem, crescem, morrem e possuem a capacidade de reprodução. Eles podem se reproduzir, porque não é sempre que o animal vai passar pela vida dele todinho se reproduzir, assim como o ser humano. Tem gente que nasce, cresce e morre e não possui filhos. Assim também possui animais que podem não ter filhos, não ter filhotes durante sua vida. Cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente que vive, dentre outros aspectos. Os animais, eles são distribuídos nos mais variados ambientes e podem ser bastante diferentes entre si, tanto na forma física e no porte, quanto no modo de se alimentar ou se locomover. O lugar em que o animal vive e consegue tudo o que precisa para a sobrevivência, como alimentos, abrigos e parceiros para se reproduzir, é seu ambiente natural, ou seja, o seu habitat. De acordo com esse ambiente, os animais podem ser classificados em terrestres ou aquáticos. Eles podem viver uns na terra, outros na água. O caso dos terrestres na terra e os aquáticos na água. Os animais terrestres são os que vivem na terra, como o boi, a formiga, o lobo e a serpente. Os animais aquáticos são os que vivem na água, como o peixe, a baleia e a lula. Alguns animais, como o sapo e a rã, vivem uma fase da vida na água, quando são larvas, e outra em solo, quando se tornam adultos. Esses animais são classificados como anfíbios. Os animais podem se locomover de diferentes maneiras. Alguns andam, outros correm, voam, nadam, pulam e há os que não têm patas, que são os que arrastam. Assim como os seres humanos, os demais animais se comunicam. Para isso, eles emitem sons como uivos, grunhidos, berros, latidos, entre outros. Fazem sinais, como o movimento das asas ou da cauda, ou exalam cheiros, como o caso do gambá. Os animais que se desenvolvem dentro de ovos são chamados ovíparos. E os que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, ou seja, dentro da barriga da mãe deles, são chamados de vivíparos. O habitat natural.
Um habitat pode ser definido como um local em que determinada espécie vive e se desenvolve. De forma bem didática, podemos dizer que é a casa de um organismo ou seu endereço. Os peixes, por exemplo, eles vivem na água e por isso dizemos que seu habitat é aquático. Já as minhocas vivem embaixo da terra, sendo esse o seu habitat, o local em que elas vivem. Podemos dividir o habitat em dois tipos principais: o habitat natural e o habitat artificial. Os habitats naturais são aqueles criados pela própria natureza, sem interferência do homem. Já os habitats artificiais são aqueles que são construídos pelo homem. Esses ambientes possuem como função principal fazer com que o ser vivo se sinta em seu verdadeiro habitat, reproduzindo-se e desenvolvendo-se normalmente. Um exemplo clássico de habitats artificiais são os zoológicos. Ecossistemas. Todos os ecossistemas possuem componentes bióticos e componentes abióticos. Vamos lá. Vamos falar primeiro o que são componentes bióticos e abióticos. Mas antes disso, vamos falar o que é um ecossistema para a gente pegar lá do começo, lá do início, para a gente entender todo o conteúdo. Um ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, interagem entre si e com o ambiente onde vivem. Por exemplo, é a casa deles. Eles estão na natureza, eles estão ali na casa deles. Vamos usar como exemplo uma savana. Vamos usar o filme Madagascar como exemplo. Não pega aquela parte que eles estão dentro do zoológico, não. Imagina aquela parte que eles estão lá no meio da savana. Lá tem a zebra, tem o leão, tem o hipopótamo. E na sala de aula vocês me ajudam a lembrar os personagens, né? Aqui em casa só eu, então vamos pular essa parte. Mas tem eles interagem entre si, dá pra perceber no filme que eles têm uma amizade. Então, dentro do filme, dá pra gente perceber que ali é a casa deles, eles se sentem em casa e interagem entre si. É como um ecossistema, onde as comunidades que vivem ali naquele determinado local podem interagir entre si e com o ambiente. Com o ambiente como? No caso da zebra, que ela se alimenta de vegetais, ela não precisa caçar para sobreviver. Ela pode se alimentar de folhas e frutos. Ela chega num lago, toma água, tem todas as suas necessidades ali com o ambiente. Tem os animais, o bando dela, da zebra. Já o leão não. O leão já é o carnívoro. Ele precisa caçar para ter o que comer, né? Para sobreviver. Não tem supermercado na floresta, que a gente vai lá, compra, então é um animal alimentando o outro. Infelizmente, é a lei da vida, né? Então vamos falar sobre os componentes bióticos, que são todos os seres vivos que vivem em um determinado local, enquanto os componentes abióticos são todos os fatores físicos, químicos e geológicos do ambiente, como água, luz, solo, umidade, temperatura e nutrientes. Podemos encontrar desde ecossistemas pequenos, como um lago, até ecossistemas muito grandes, como a floresta amazônica. Mas, independente do seu tamanho, em todos os ecossistemas tem que haver uma interação entre os componentes bióticos e os componentes abióticos. Vamos lá. Os fatores bióticos são os seres vivos e suas interações, ou seja, são seres que têm vida. Os fatores bióticos de um ecossistema, que inclui plantas, animais, bactérias, fungos e micro-organismos que interagem entre si. Um ecossistema possui basicamente 3 tipos de componentes bióticos: os organismos produtores, que são as plantas, porque elas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese; os consumidores, que são os que se alimentam de plantas ou de outro organismo para sobreviver, que precisam se alimentar de outros animais; e os decompositores, que são os responsáveis pela reciclagem da natureza orgânica, da matéria orgânica dos tecidos mortos. Tecidos mortos de produtores, de plantas, plantas que morreram ou animais que morreram por alguma doença ou por algum ataque de algum bicho e ficou aquele resto mortal ali depois que o outro animal se alimentou dele.
E nós temos na natureza os decompositores, que são os fungos e as bactérias, para fazer a reciclagem dessa matéria orgânica, né? E temos os fatores abióticos, que são as condições físicas do meio ambiente, como o exemplo que a gente falou aqui: a água, a luz solar, a temperatura, a umidade, o solo, as condições atmosféricas. É basicamente bióticos os que têm vida, seres vivos, e abióticos os que não têm vida, porém são fatores químicos e geológicos do ambiente, que os seres bióticos não sobrevivem sem os abióticos, porque eles não sobrevivem sem água, não sobrevivem sobre a luz, sem luz solar para aquecer. As plantas precisam da luz solar para realizar o processo de fotossíntese. Solo, umidade, temperatura adequada, nutrientes, porque os nutrientes e o oxigênio são o que dão energia ao nosso corpo. Então, eles não sobrevivem. Os seres vivos, que são os bióticos, não sobrevivem sem os abióticos. Então, o ecossistema é composto por esses dois componentes: bióticos, seres vivos, e abióticos, que são seres não vivos, mas são fatores químicos e geológicos do ambiente, que dão condições de vida para os outros seres que já possuem vida. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de ecossistema. Para você entender melhor o que é um ecossistema, vamos tomar como exemplo um lago. Aí tem uma imagem. Tem um lago bem bonitinho, tem a margem aqui composta de areia, tem umas flores, tem um sapo aqui do ladinho da margem do lago, tem a grama, tem aqui o solo ao redor do lago, subterrâneo aqui, né? Lá tem as algas no fundo do lago, os peixes, tem ali os animais aéreos, as abelhas, tem a luz do sol, o céu. Então, nós estamos interpretando a imagem. Nós estamos observando todos os componentes dessa imagem, porque ela é um ecossistema. Ela tem seres bióticos e seres abióticos. Quais são os seres bióticos dessas imagens? Os seres vivos: os peixes, o sapo, as abelhas, as algas do fundo, porque elas são plantas, elas são seres vivos, só que elas são produtoras, elas produzem seu próprio alimento, e as plantas da margem, a vegetação da margem do lago. Depois de interpretarmos a imagem, que é o lago ali, o nosso ecossistema de exemplo, eu coloquei aqui para vocês uma imagem e um texto que eu vou ler com vocês agora. Em um lago podemos encontrar organismos capazes de realizar a fotossíntese, que são os vegetais, as plantas, que elas produzem o seu próprio alimento. Encontramos no fundo e nas margens as algas microscópicas encontradas na superfície da água. Nesse lago também vivem caramujos e peixes herbívoros. O que são peixes herbívoros? Aqueles que se alimentam de plantas, que comem somente vegetais, que se alimentam de restos de plantas, enquanto outros peixes, que são carnívoros, que se alimentam exclusivamente de outros seres vivos, comem os caramujos e os peixes herbívoros, que são peixes menores. Algumas aves, como as garças, que ficam na margem do lago, alimentam-se dos peixes e também de rãs que vivem naquele local. Como vimos nesse lago, todos os organismos de alguma maneira dependem uns dos outros. Os caramujos e os peixes herbívoros dependem da vegetação. Os peixes carnívoros dependem dos caramujos e peixes herbívoros. E as aves dependem tanto dos peixes quanto das rãs que ali vivem. E as plantas dependem dos seres abióticos também. Não que os animais não dependam, porque o peixe ele não consegue sobreviver fora da água. A água é um ser abiótico e ele precisa. Então, a planta, ela precisa, além da água, para fazer o processo de fotossíntese, a luz solar, precisa do ar. Então, assim, vamos analisar a imagem, não descartando os seres abióticos, porque sem os seres que não têm vida, os seres abióticos de um ecossistema, não tem como ter vida, porque nós precisamos, para sobreviver, seres vivos. Nós, seres vivos, precisamos de água, de luz solar para nos aquecer,
precisamos de plantas, precisamos dos animais, nós, quanto seres humanos. Agora, analisando os animais aqui, ó. Nesse lago aqui, todos os organismos, de alguma maneira ou outra, dependem um dos outros. Os caramujos e os peixes herbívoros se alimentam da vegetação. Então, eles precisam das plantas. Os peixes carnívoros dependem dos caramujos e dos peixes herbívoros. Por quê? Porque eles se alimentam dos peixes herbívoros e dos caramujos. E as aves dependem tanto dos peixes quanto da rã, porque é a alimentação delas. Lembrando que a gente falou que na floresta, nesses ecossistemas, não tem supermercado igual a gente. Nós vamos lá no supermercado e compramos o nosso próprio alimento. Tem também quem planta em casa, quem tem criação de galinha, de porco, de vaca. Tio, eu não tenho em casa. Realmente não tem, mas tem uma fazenda de uma avó, de um tio que cria e às vezes se alimenta por lá. Mas na natureza não é assim. Na natureza tem um processo, nós vamos passar por ele lá na frente, chamado cadeia alimentar, que para sobreviver, um animal precisa do outro, um ser precisa do outro. Os produtores, eles precisam dos seres abióticos, luz solar, água. Os consumidores precisam dos produtores, eles se alimentam dos vegetais. Os consumidores primários, nesse caso. Os consumidores secundários, que se alimentam ou exclusivamente dos primários, ou dos primários e dos vegetais, é um dependendo do outro. E os seres vivos decompositores, os fungos e as bactérias, estão ali, ao redor, esperando algum tipo de matéria orgânica perder a vida, morrer, para eles fazerem esse processo de reciclagem da matéria orgânica de tecido morto. Eles fazem a decomposição, se alimentando daquela matéria morta, eles fazem uma reciclagem na natureza. Eles tiram aquilo ali, se alimentando e fazendo com que se decomponha. Mas você já deve estar se perguntando quais são os componentes bióticos e abióticos desse lago. Analisando o lago. Os componentes bióticos desse lago são os vegetais e todos os outros seres vivos que ali estão, porque os bióticos são os seres vivos. Já os componentes abióticos são a luz, necessária às plantas para a fotossíntese, lembrando que é a partir da fotossíntese que os animais produzem o oxigênio, porque eles tiram do ar o gás carbônico para se alimentarem, para fazer acontecer o processo da fotossíntese e devolve para o ambiente o gás oxigênio. O oxigênio também é um componente abiótico ali do lago, porque ele é utilizado pelos peixes e os demais organismos para respiração. A temperatura da água, quando a temperatura da água aumenta, o oxigênio dissolvido nela diminui, provocando a morte de muitos organismos. Isso deixa a água mais turva, impedindo a passagem de luz e a consequente realização de fotossíntese pelos vegetais. Porque os vegetais, as águas que estão lá no fundo do lago, também precisam da luz solar para fazer o processo de fotossíntese para se alimentar. Se ela não se alimentar, ela não tem energia para sobreviver e assim ela vai morrer. Como os vegetais não fazem fotossíntese, o oxigênio não é produzido e mais organismos morrem. As rochas e lama no fundo e nas margens, que servem de esconderijo para alguns micro-organismos, também é componente abiótico. Sais minerais, que são dissolvidos na água. Esses sais são importantes para os organismos que ali vivem. Através do exemplo dado acima, podemos então definir ecossistema como um conjunto formado pelos organismos vivos e pelos componentes abióticos que atuam sobre esses organismos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, pode me perguntar, tanto no contato que a gente tem no WhatsApp, quanto no contato da nossa sala de aula lá no Google Sala de Aula. Tanto que tem o Google Sala de Aula é disponível tanto para aplicativo, quanto no computador. Tião, estou conseguindo acessar a nossa sala de aula. Me manda uma mensagem que eu vou te mandar o código da nossa sala de aula para você fazer o login lá no Google Sala de Aula e a gente participar de dúvidas que vocês tenham para a gente estar sanando essas dúvidas, tirando essas dúvidas, para que vocês consigam realizar tantas atividades propostas no livro,
quanto as atividades que eu vou propor para vocês na lista de atividades.